5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. Fala galera, estamos começando aí o nosso primeiro programa aqui, o nosso Quark Podcast. Eu sou o Luciano, o host hoje aqui no nosso primeiro episódio, mas nos próximos aqui, cada um vai falar da sua área específica, quando for conveniente é o tema. Como eu disse, eu sou o Luciano, eu faço física, sou graduando em física pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e estou aqui com meus amigos, o Luiz e o Fefe. Fala aí galera! Então, eu sou o Luiz, sou biólogo, pesquisador e sempre quis falar isso. Mentira, eu sou formado em biologia pela Unicentro e agora eu sou mestrando em zoologia na Federal do Paraná e trabalho na área de ecologia de aves. E eu sou o Felipe, eu sou, eu acho que o representa a área, o que está representando a área menos representada, que é química. Eu sou químico e sou graduado pela Unicentro também. No momento eu tô quase terminando meu mestrado, tô na finaleira. É isso aí. A ideia aqui é falar sobre ciência. O Felipe tá aqui porque rolou uma química entre a gente. Puta vida. Exatamente. Resolveu, precisava dele. Pra começar descontraído, né, cara? Os caras são bravos. E como você viu aí no título, hoje a gente vai falar sobre o terraplanismo. A gente vai estar expondo nossas visões mais científicas aqui sobre a comprovação que a Terra não é plana coisa nenhuma. Como assim ela não é plana? É a minha opinião, cara. É a minha opinião. Você fica com a tua opinião aí e deixa eu com a minha opinião. Eu não sabia que eu tinha sido convidado pra falar que a Terra não é plana. Então é isso, pessoal. Acabou o primeiro programa do nosso podcast. Mas enfim, vamos aí. Então a gente vai começar basicamente dando um conceito histórico de como que a gente tem essa interpretação aí que nos dias de hoje ela está vindo com mais força, né? Lá no passado, todas as civilizações elas acabavam criando uma forma de explicar o que elas viam, né? Não tanto no dia a dia como alguns fenômenos que ocorriam na sua vivência, certo? Então basicamente a forma de se explicar isso que as civilizações acabaram criando foi explicado um método divino. Sim, na verdade acho que isso vem um pouco da tecnologia da época, né? Porque hoje a gente também explica o que está à nossa volta, mas a nossa coleta de informação para postular, para criar essas ideias de como as coisas funcionam é muito mais avançada, né? Então acho que nessa antiguidade aí, quando a galera não tinha um jeito de coletar dados e informações, eles usavam o que estava ao alcance deles. Então o cara via o raio caindo e falava que era o deus do raio que jogava raios para punir as pessoas. Os caras levantavam informação com o que tinham, né? Isso não quer dizer que a informação estava correta. Só que, assim, eu dei uma pesquisadinha, né? Então, vários povos, eles diziam que a Terra era plana, né? Tipo, então tem os babilônios, egípcios, sumérios, vários desses povos. Alguns povos indígenas também acreditavam. Só que, em contrapartida, cara, 5 séculos antes de Cristo já existiam ideias assim que eram pró-globo lá na Grécia. E 5 séculos antes de Cristo, Pitágoras já estava propondo um modelo de que a Terra ela era esférica, assim. Tipo, é interessante a gente pensar que tipo não é uma parada assim, eles não precisavam de tantos recursos assim. Eu não posso dizer, porque não tô querendo dizer que os gregos eram melhores, mas é que algumas civilizações acharam formas diferentes de escrever. Uhum. E tipo, nessa época que surge também, quer dizer, nessa época não, um pouquinho mais depois tem o Aristóteles, que o cara viajou para diferentes lugares do mundo e ele viu que as constelações, as estrelas eram diferentes. O céu da Grécia era diferente do céu do Egito. E também tem o Eratóstenes, que foi a primeira pessoa a calcular a circunferência da Terra. E a gente se batendo com continha básica. O cara olhou uma sombra, ele viu que a sombra em diferentes cidades elas não tinham o mesmo comprimento e o cara teve essa ideia. Mas é que você olhando por uma visão assim mais dos estudos científicos, a ciência foi iniciada lá com Platão, o estudo do que era ciência, né? E aí Aristóteles, ele meio que pegou essa ideia e se baseou, mas a ciência
que, segundo a ciência aristotélica, a gente pode dizer que ela dispensava a experimentação. Ela basicamente consistia em você observar algum fenômeno do teu dia a dia e relacionar isso daí como se fosse a natureza, um destino que esse evento poderia estar relacionado. Você pergunta para Aristóteles, por que a flecha voa? Então ela voa porque o seu lugar natural é o peito do soldado. Entendeu? Então ela está voando porque ela tem que chegar ao peito do soldado. Basicamente é por isso que ela está voando. E basicamente a gente retornar lá para os ancestrais, os babilônios, os egípcios, e a gente olhar, a Terra que eu estou observando aqui, ela é plana, ela é reta. E quando eu olho lá no horizonte do mar, né, o que eu enxergo é o céu. Então basicamente pelo que eu estou vendo aqui, a Terra é plana. E lá no final tem alguma coisa que está segurando o céu. Então, basicamente, essa interpretação que vinha lá antigamente, mas Aristóteles meio que tratou isso como uma ciência natural, que é baseada no que a natureza apresenta. Né? E a própria Bíblia tem algumas, talvez, interpretações que você possa tirar daí que justifiquem que a visão daquele povo, a visão de quem escreveu aquelas partes da Bíblia era que a Terra era plana, né? A questão do firmamento e tudo mais, e até essa questão do paraíso, céu para cima, o inferno para baixo, necessita de algo plano, né? Como é que você vai fazer para baixo do globo e quem tá lá embaixo no globo, então tá mais perto do inferno, né? Principalmente hoje em dia, essa questão da Terra plana é bem baseada em questões religiosas, não que acho que não é o momento de discutir se a religião é bom, se é ruim, se ela é contra a ciência ou se não é, mas é fato de que esse assunto em específico, a questão terra plana, hoje em dia esse terraplanismo moderno ele é baseado na Bíblia em questões religiosas, o que torna toda a discussão um tanto mais delicada até. Eu só queria eu queria complementar essa história da Bíblia, porque ela dá evidências que, tipo, os hebreus, né, que é o povo que é relatado na Bíblia, eles acreditavam nisso, porque tem passagens que falam que descreve o firmamento, né, acima da Terra, que seria o equivalente ao domo que os terraplanistas defendem. Em outros trechos eles falam sobre os confins da Terra, então dá a entender de que ela só poderia ser assim se ela fosse plana, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. Fica difícil você refutar esse argumento, porque leva em consideração a religião, né? E a gente vê que muitos grupos terraplanistas estão associados com isso. Como é que a gente vai combater essa ideia? É complicado. Na real, se você for ver a história sobre o ressurgimento, falando assim do terraplanismo, eles buscaram formar uma sociedade que se mostrava cética quanto ao que a ciência já tinha descoberto naquela época, no século 18, 19, a galera estava se mostrando crítico quanto ao que a ciência já tinha descoberto, tinha demonstrado, e experimentalmente até. E eles passaram a seguir de uma forma mais... interpretar literalmente o que estava escrito na Bíblia. Então, se você pega a Bíblia e você vê uma passagem que diz o firmamento, tal pessoa conseguiu tocar os céus, entendeu? Então você deixa dar uma interpretação. Se você for interpretar aquilo ali literalmente, como que está escrito, te dá uma base para você formular a tua terra, que a Terra é plana. Eu acho interessante pincelar também que esse ressurgimento dessa ideia de Terra plana, antes ela teve que, entre aspas, desaparecer, né? Porque essas ideias aí bíblicas e dos povos antigos realmente era uma ciência, entre aspas, gigantesca, muito rudimentar, que era o que se tinha na época, mas as coisas evoluem, as coisas mudam, a gente melhora a nossa compreensão, a gente foi entendendo melhor as coisas, a gente como humanidade, então realmente foram aparecendo evidências de que esse lance da Terra plana não era bem plano, né? Teve a questão aí do Eratóstenes, que a gente já comentou aqui, mas é interessante frisar que, tipo, não foi naquela época que ele chegou, beleza, esse aqui é o tamanho da Terra, e a partir disso, isso virou um dogma central desse meio, e nunca mais ninguém fez nada, e a gente usa até hoje, lança
foguete, satélite, usando o valor que ele chegou e ficou por isso mesmo. Os valores atuais são muito próximos do que ele chegou na época, mas isso não quer dizer que não foi recalculado diversas vezes com diversas tecnologias, e a questão é que se manteve próximo. Então, essa ideia de que a Terra não é plana já foi bem consolidada ao longo da história. Essa questão da Terra não ser o centro esse geocentrismo, né? Não é, as estrelas não estão girando em torno da Terra, também era uma coisa que era bem forte nessa época antiga e nessa época bíblica, digamos assim, mas que também foram surgindo a questão do Copérnico, essas observações foram tirando essas ideias e foi se formando o que a gente entende hoje como esse conceito de heliocentrismo e de terra-globo, né? Então, quando ressurge o terraplanismo, ele está ressurgindo por conta dessa questão. Tipo, ele já tinha sido deixado para trás, já era uma questão antiga que se provou errada, e agora essa ideia, por alguns motivos absurdos, está retornando e, pelo jeito, crescendo com mais força. A ciência, ela se aprimora, né? Então, assim, o Eratóstenes, ele fez um experimento, calculou lá, só que tem considerações que levam que a medida que ele calculou não seja tão próxima da real. Então, a gente vai acumulando informação e experimentação até que a gente consegue consolidar um modelo pleno, não plano. A gente consegue a gente consegue consolidar que a Terra é esférica, né? Isso ao longo de séculos de ciência. Uma coisa que é interessante a gente ver por que ressurge essas coisas, cara. Não é pela questão de que a ciência está errada, mas é que são grupos particulares de pessoas que não confiam na ciência e em nenhum tipo de instituição e autoridade. Tanto que você vê assim na história que existiram terraplanistas antes do século XXI, lá no século XVIII e tal, que eram só caras que estavam não acreditando nas evidências que a ciência dava para que a Terra fosse redonda. Então, tá muito associado assim com essa questão de negar a verdade. Eu não acredito porque é uma instituição, é o governo que diz e... Bom, daí a gente já vai para um campo totalmente away, que é de conspirações e afins. Mas o princípio é esse. E aproveitando que o Luiz falou sobre o Copérnico, o modelo do geocentrismo ele foi proposto por Ptolomeu. Então, Ptolomeu ele disse lá que a Terra é o centro de todos os planetas e o Sol e todos os outros corpos celestes eles estão orbitando em torno do nosso planeta. Então, esse seria o modelo geocêntrico, que ele se baseou basicamente, como eu falei, no modelo de ciência de Aristóteles. Mas e aí, isso daí só foi resolvido basicamente durante o renascentismo, que a ciência foi tratada como algo mais experimental. Foi aí que começou a experimentação e como que você chegava concretamente a uma exatidão das afirmações que você estava tendo como verdade. E aí foi Copérnico, citado pelo Luiz, que foi contestar aí esse geocentrismo. Para isso, ele acabou analisando estudos anteriores, as observações, né, que já se existia sobre as observações celestes, e ele acabou fazendo suas próprias considerações, e nisso ele observou então que o que acontecia na verdade era que nós estávamos orbitando o Sol, e não somente a gente, mas os outros planetas que ele observava no céu. Então Galileu Galilei ela acabou aprimorando os estudos ali nessa observação celeste. E com isso, né, ele inventou o telescópio, e com essa melhoria então, tecnológica, um método experimental mais qualificado para essa observação, ele conseguiu observar então que a teoria do heliocentrismo ela se fazia mais consistente do que o próprio geocentrismo apresentado anteriormente por Ptolomeu. Então, apesar de toda essa introdução, essa contextualização histórica, o pepino tá que o terraplanismo tá voltando. Por algum motivo, de algum jeito, ele tá começando a aparecer de volta na mídia, tem gente influente falando dele, e esse é o ponto delicado. Então, o que a gente observa, eu acho que foi o Fefe que falou,
que a gente vê que a galera está começando a ignorar o que já se tinha como certeza, né? Então a ciência tinha determinado aquilo ali e a galera começou a criticar e tentar ver com outros olhos e tratar aquilo ali como se fosse conspiração, né? Então isso daí vai... Porque, cara, para você construir uma coisa, você tem que... além de você ter um método, uma técnica para você provar aquilo, você tem que considerar conhecimentos passados. Então, digamos que eu tenho que colocar um sapato no pé. Imagine, eu tenho que colocar primeiro o sapato ou colocar a meia. Eu sei naturalmente que eu tenho que colocar a meia, depois colocar o sapato, certo? Então isso daí já é um conhecimento que eu tenho antepassado, que é um conhecimento acumulado que eu não preciso rever para eu estar fazendo isso todo dia. Então basicamente o que acontece, que as conspirações estão fazendo, é pegar esse conhecimento acumulado que você já tem certeza, já tem comprovações, tem método para comprovar isso, e acabar fazendo com que as pessoas desconsiderem isso e levem para uma conspiração. E a conspiração, basicamente, ela não tem como você provar, né? Eles jogam lá, o governo é responsável por isso daqui, ele está te escondendo isso daqui. Mas me diga como que você vai provar isso daí. Então esqueça teu conhecimento passado, mas acredite que isso daqui é uma conspiração, mas eu não vou te provar nada, porque eu não tenho como provar. Só acredite. Entendeu? É basicamente isso daí que é o foco do ressurgimento. É as conspirações desgraçadas. E essa ideia conspirativa, assim, essa questão de ter algo maior por trás de tudo, é interessante. É uma coisa curiosa que atrai a atenção mesmo. E eu acho que a questão da internet contribui demais para isso, porque é muito mais fácil você encontrar até a questão da bolha social que redes sociais criam. É mais fácil você encontrar pessoas que pensam igual a você. Então, às vezes, uma ideia absurda que cresceu lá numa cidadezinha, não sei da onde, que talvez fosse morrer lá mesmo, acaba se espalhando com a ajuda da internet. Igual o Neil deGrasse falou numa entrevista que ele deu pro Bial, que ele disse que na época dele era muito mais difícil você absorver e encontrar conhecimento. Ele tinha que ir numa biblioteca, ele tinha que pegar enciclopédias, tinha que pegar atlas e tinha que ler aquilo lá. E hoje em dia você tem tudo numa tela no teu alcance, mas um contraponto disso é que ele nunca ia encontrar um capítulo numa enciclopédia que fosse as ideias da Terra plana. E até, usando as palavras dele, disse que isso não aconteceria porque essas enciclopédias tinham sido escritas por pessoas inteligentes. Então, assim, o poder que a internet dá para as pessoas, o quanto elas conseguem se tornar influentes, o quanto uma ideia consegue se propagar mais facilmente na internet, é uma coisa perigosa, porque a conspiração com esse ar atrativo e um veículo tão fácil de se espalhar como a internet gera esse problema. Então, as pessoas que têm esse ar de conspiração e têm essa, de certa forma, esse viés religioso, acabam se encontrando nessa ideia da Terra plana, e aí começa a culpar a NASA por tal coisa, falar que tal coisa é computação gráfica, o que, só uma coisa que é pessoal minha, e uma coisa que eu sempre me perguntei é, por que motivo alguém, que seja a NASA, que seja o governo, ia estar tantos anos escondendo o formato do planeta? O que isso vai mudar, sabe? Tipo, o que eles estão ganhando com isso? Essa ideia da conspiração, tipo, pelo menos pra mim, é uma coisa meio idiota, assim, porque os caras estão escondendo isso, porque se a gente descobrir que a Terra é plana, sei lá, o que vai acontecer, sabe? A pergunta é bem essa, né? Tipo, por que mentir e o que eles ganham com isso, né? Se você pergunta assim, até se você for assistir a entrevista do Xandão lá no Flow Podcast, o cara vai falar, porque a NASA lucra. Mas ela lucra como? Essa questão da NASA, tudo que o Xandão fala, né? Eu faço brincadeiras na minha live falando a respeito da NASA, por exemplo, falo que é uma fraude, porque é uma fraude, é propaganda. A NASA é muita propaganda.
não existe um fundamento. Então, mas assim, o que ganha com isso, eu tenho uma ideia que é até apresentada no documentário de Terra Plana da Netflix, que eu acho bem interessante e pra mim faz muito sentido. Porque essa galera se encontrou. Às vezes elas se identificam como grupo. Por exemplo, o cara lá, o B10 do terraplanismo nos Estados Unidos, tipo, antes dele se tornar esse cara da Terra plana, ele era o campeão nacional de pinball de computador. É verdade. Então, tipo, e depois que ele começou a falar de Terra plana e a galera começou a ver, ele virou uma celebridade, cara. O cara, ele anda com uma camiseta escrito, eu sou tal cara, tipo, eu sou o Luiz, pra galera ver que é ele lá falar com ele. Então, as pessoas se encontraram, elas se sentem, fazem parte de algo maior. Então, isso gera um problema, porque muita dessa galera brigou com um monte de gente para defender essas ideias de Terra plana, quebraram o pau, viraram cara pra família por causa da Terra plana, e agora, de certa forma, pode ser que até inconscientemente eles têm medo de descobrir que a Terra não é plana. Porque você já perdeu esse vínculo, você brigou com muita gente para defender essa ideia, daí se você descobre que essa ideia ainda tá errada, você acaba ficando sem um lado e sem o outro, sabe? Você saiu desse mundo real para ir pro mundo da Terra plana e vai brigar com os caras da Terra plana porque agora você descobriu que a Terra não é plana. Então, eu acho que é muito mais uma questão social também. Eles se encontraram, eles se identificam e acabaram criando essa guilda, essa grande família de Terra plana, sabe? Tanto que esse cara aí que você falou, do documentário, ele é famoso, né? Então pro cara ele virou uma celebridade, e a galera tira foto com ele ganha presente. É confortável pra ele. Qual é o interesse que ele teria em ir contra a ideia, sabe? Agora eu vou desmentir, vou buscar evidências de que eu tô errado, sendo que eu tá errado, me fez ganhar tudo Exatamente. isso. E é foda você ver que até no meio deles lá acontece essas conspiração, né? Tipo, tem o cara lá que era o ator da NASA, contratado pela NASA, e daí ele começou a desmascarar a NASA, e aí acontece que ele acaba desmascarando, entre aspas, a galera da Terra plana, e tipo, essa conspiração, o cara é mais conspiratório do que a própria conspiração, cara. O cara é muito maluco. Conspiraception. Mas esse que é interessante, cara, porque assim, como é que você vai, no meio conspiratório, o que é verdade e o que não é? Porque o cara diz, a Terra é plana, e tem um domo sobre ela. Aí vem um outro terraplanista e fala, não, a Terra é plana, só que ela não tem esse domo, é outra coisa que existe. Quem que consegue provar que cada um tá certo? É por isso que existem... E é muito fácil, é uma argumentação muito fácil de utilizar. Ao invés de você tentar buscar evidências que corroboram com a tua ideia, você pega e fala, não, esse cara é um ator da NASA, a NASA tá pagando pra ele. Mas é que todo mundo quer ter seu momento de glória, né? Tem uma coisa que eu acho um termo legal, que é a síndrome de Copérnico, que chega até a ser irônico. Bem irônico. Copérnico Mas, assim, porque quando o Copérnico veio com essa ideia de heliocentrismo, ele foi escorraçado tanto pela igreja quanto pela sociedade da época. Então levou muito tempo para ele conseguir convencer da ideia dele. Então, depois ele ter sido crucificado, também usando esse termo irônico aqui nessa discussão, depois ele ter sido linchado por causa dessa ideia, ele saiu como o certo da história. Então todo mundo quer ser um Copérnico. Então às vezes se eu crio a minha versão da Terra plana, e se eu defendo ela, e se eu consigo provar ela, mesmo que todo mundo tenha me criticado, eu vou dar na cara de todo mundo porque eu tô certo. Então é tentador. Todo mundo quer ser um Copérnico. E tem uma coisa que é interessante, né? A gente tem que diferenciar informação de conhecimento, né? Tem uma imagem muito boa que rola aí pela internet que é, assim, informação, né? Vários pontinhos coloridos separados um do outro. Conhecimento, a diferença. São esses pontos interligados, uns estão ligados, outros não. Então, isso quer dizer o quê? Que um monte de informação, você ter várias...
um grande número de informação não quer dizer que você tem um conhecimento sobre determinado tema. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, pode parecer uma pergunta boba, mas por que não existe, pelo menos não existe tanto terraplanista aqui dentro do meio acadêmico? Pode ser que exista, né? A gente nem sabe. Mas por que... Tem geógrafo que é terraplanista. Tem geólogo que nega aquecimento global, então tudo é possível, né? Mas assim, na academia, você vai adquirir conhecimento. Você vai ter uma série de informações que vão ser ligadas umas às outras, e aí você tem um conhecimento ordenado, sabe? De uma forma metódica, que é o que a gente fala, é a ciência. Assim, o que acontece com os grupos de terraplanista? Nenhum deles está dentro adquirindo conhecimento. Todos eles pegam informações de blogs, sei lá, de podcast, de vídeo do YouTube, e os caras... Eita, bati no microfone. Que eu tô gesticulando aqui, vocês só não estão vendo. Mas os caras pegam essas informações e juntam, e informações que não têm correlação. Tudo isso para montar uma teoria. Isso é legal falar, porque quando eu comecei a me aventurar... Na verdade, eu já fazia isso antes da ideia do podcast, porque eu sou meio masoquista, eu acho. Porque eu gosto de ir atrás desses vídeos de pseudociência e canais YouTube de pseudociência. Reconheça seu inimigo. E ficar me torturando assistindo algumas coisas lá. E assim, tem uns vídeos dessa galera da Terra plana que tem conceitos assim complexos, coisa de magnetismo, de polarização da luz, umas coisas muito loucas assim que, tipo, são conceitos reais e que talvez do jeito que está sendo colocado ali para mim, por exemplo, que sou da área da biologia e talvez não tenha esse conhecimento físico do negócio, acaba de certa forma fazendo sentido do jeito que aquele cara tá falando. Então, assim, mas pode ser que ele esteja deixando de lado várias coisas desses conceitos que eu não sei. Mas para quem... Isso que eu tô inserido no meio acadêmico, eu tenho uma noção de... Eu tenho esse olhar crítico, eu tenho uma noção de conhecimento de método científico. Então, para um cara que não é desse meio acadêmico, olhar um vídeo desse, que aquele cara tipo, vai parecer o ser mais inteligente do plano, não da Terra. E ele tá certo, porque ele tá usando palavras complicadas, ele tá me mostrando fórmulas matemáticas, e ele tá fazendo com que eu entenda isso, então eu tô me tornando inteligente junto com ele. E de certa forma esses caras às vezes são muito inteligentes. Uma coisa que eu acho interessante, até voltando ao documentário lá que também é abordado isso, é que o meio acadêmico, o meio científico não deveria olhar, deve olhar com olhos de desconfiança para toda essa questão, mas acho que isso, de certa forma, eu me incluindo nesse meio acadêmico, a gente não deve ignorar totalmente, porque é um movimento que cresce e tem muitas pessoas que têm esse olhar crítico nesse movimento, tem muitas pessoas que têm vontade de fazer a ciência, então são cientistas em potenciais, então ele é uma galera que, assim, às vezes eles acham que estão fazendo ciência, eles acham que estão seguindo um caminho, eles estão criando experimentos, eles estão criando hipóteses e estão tentando, mas do jeito errado às vezes eles não estão eles não usam esse conhecimento prévio, eles não estão lapidados de certa forma. Então o que eu vejo é que esses caras que acabam elaborando teorias mais elaboradas, sendo redundante, mas eles são sempre autodidatas, né? E você ser autodidata, você basicamente tá pegando o que te convém para acrescentar no teu planejamento ali, na tua teoria. Então, o cara ser autodidata não quer dizer que ele sabe exatamente qual que é a utilização daquilo ali que ele está propondo. Então, basicamente, o que você faz dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, você tem que relatar isso daí para outra pessoa, para você ver se realmente aquilo que você está pensando e está raciocinando com base no que você estudou faz sentido, porque só você, sozinho, pensando naquilo, faz muito sentido na tua cabeça. Ele não tem a experiência e convivência com outras pessoas para conseguir
debater a sua teoria e tudo aquilo que ele está propondo como algo mais complexo daquela explicação, entendeu? Às vezes o cara tá até fazendo... Parece que tá fazendo ciência, mas o cara tá totalmente enviesado. Ele tá buscando experimentos que deem o resultado que ele quer. Ele não tá querendo entender qual é o formato da Terra. Ele tá tentando achar cálculos que mostrem que a Terra é do jeito que ele imagina. Então há uma diferença enorme entre você fazer um experimento e interpretar o que o experimento está te mostrando e você buscar um experimento que te mostre o que você já interpretou sem ter feito um experimento antes. Então acho que esse é essa grande diferença da ciência para essa pseudociência. E eles têm várias, e daí isso que eu acho interessante, porque eles têm muita coisa para explicar, daí, porque o modelo da Terra Globo, ele não é só o formato da Terra, ele é o formato da Terra, ele é a rotação da Terra, ele é a posição dos planetas, ele é a posição do Sol, ele é fenômenos de estações do ano, de fases da Lua, de eclipse, de gravidade. Então para esse grupo refutar tudo isso, criando uma outra ideia que englobe que explique todos esses fenômenos, é uma coisa trabalhosa. Então, assim, se você for ver as ideias pontuais, o eclipse lunar é dessa forma, a posição do planeta é dessa forma, o Sol está assim, é dessa forma. Pontualmente eles explicam, eles criam as ideias de que como é cada coisa, como a Terra plana explica cada um desses fenômenos. Mas se você junta eles já não fazem mais sentido. Por exemplo, a explicação que eu vi sobre o eclipse lunar, que eu achei muita viagem, mas é interessante, é porque na ideia da Terra plana, pelo menos daquele vídeo, daquele cara, era que eles chamam de luminares, o Sol e a Lua. Eles são bem menores do que a gente conhece e eles estão dentro desse domo da Terra, então orbitando o plano. Lá em cima, girando, fazendo um movimento circular, tanto a Lua quanto o Sol. A Lua produz sua própria luz, o Sol produz sua luz. Pelo que entendi, a Lua absorve a energia deixada pelo Sol e emite sua luz. E daí o eclipse ocorre quando eles estão alinhados exatamente a 180 graus um do outro, um de frente para o outro, porque daí o magnetismo funciona como os polos estão alinhados e o magnetismo polariza a luz e esfria a Lua, daí a Lua fica escura e em tons avermelhados. Essa é a explicação do eclipse lunar. Aí o mesmo cara, no mesmo Mas canal... qual polo? Oi? Polo Norte, Polo Sul? Não, os polos, digamos que o Sol e a Lua são positivo e negativo. Caralho, velho, eles consideram... Então, quando eles estão ali... quando eles... Isso, e daí, uma coisa interessante dessa explicação, que a Lua é branca e o Sol é amarelo. Então, o Sol está emitindo sua luz e a Lua também, só que a temperatura da Lua é muito mais alta que a do Sol, porque ela está emitindo uma luz branca. Então, de noite fica quente, mas é verdade. Mas a gente não sente essa temperatura na Terra, assim, no chão, quando está de noite, porque a Lua, na verdade, está absorvendo a energia deixada pelo Sol. Então, ela, contrariando as ideias da termodinâmica, ela está absorvendo a energia e por isso a gente sente frio. Só que ela está absorvendo energia e ao mesmo tempo está emitindo uma luz branca de tão quente. Não, cara, isso fisicamente é impossível acontecer, enfim, cara. Pera aí, deixa eu chegar no meu ponto. Pode chegar. Deixa eu chegar no meu ponto. Então ele explicou o eclipse lunar, na ideia dele, beleza. Aí o mesmo cara, no mesmo canal, um vídeo lá pra frente, foi explicar porque o Eratóstenes lá, já não sei mais falar o nome dele, estava errado quando foi fazer seus cálculos da circunferência da Terra. E daí ele mostrou de diversas maneiras que do jeito que o cara fez até estava certo, até mostrava. Ele refez, teoricamente, assim, ele refez um experimento em menor escala do que o... Meu Deus, como que é o nome do cara, velho? Eratóstenes.
do que o Eratosthenes fez e falou, ó, e ele chegou nesse resultado, faz sentido. Mas ele esqueceu de levar isso aqui em conta. E daí ele foi mostrar o que ele esqueceu de levar em conta. E daí ele mostrou que o cálculo dele estava errado, porque na realidade o domo e a atmosfera fazem uma refração da luz. Então ele fez no experimento dele que tinha uma lâmpada que estava apontando nos pregos para fazer a sombra, ele colocou uma lente entre a lâmpada e os pregos para fazer a refração da luz. Aí eu tava assistindo e falei, mas que caralho, velho. Pro eclipse lunar, o Sol e a Lua estão dentro do domo, girando ali um do lado do outro. Mas para explicar o experimento, para mostrar que o cara errou lá, que na realidade não era, ele não conseguiu ver a altura do Sol e tal, o Sol tem que estar fora da atmosfera, porque a atmosfera tem que fazer essa refração da luz. Então, tipo, o mesmo cara apresentando explicação para duas ideias já mudou a posição do Sol. Já uma hora tá dentro do domo, outra hora tá fora do domo. Então, quando você junta as ideias, não faz sentido. E veja bem, ele para explicar uma ideia, ele nega conceitos da física. Para explicar outra, ele tem que usar de conceitos da física, como o da refração. Mas assim, se é tudo mentira, se a ciência é uma conspiração, é do governo que está inventando, como é que você usa uma lei da física para explicar o teu argumento? Isso se chama, isso é viés de confirmação, né? Que é o que quando convém. Que é o que os terraplanistas fazem. Quando eu uso evidências que convêm, né, que corroboram com as minhas ideias. Agora, se essa tal teoria, tal ideia vai mostrar que eu estou errado, aí não é mentira, é o experimento errado. Aí é aí é o governo que criou isso. Tanto que a gente até vai chegar lá na parte de desmistificar assim os argumentos deles, mas é interessante a gente ver assim que os experimentos do cara lá, naquele documentário da Netflix, a gente vê que tem o cara faz o experimento lá para provar que a Terra é plana. O experimento mostra que a Terra não é plana. Aí, ao invés do cara, não, estava errado, a Terra é esférica, ele vai lá, não, eu vou pegar o aparelho que eu usei para medir aqui e vou colocar numa câmara feita de tal material. Não vamos desistir ainda. Exatamente, é mais ou menos isso que ele fala. E daí ele prova que a Terra é esférica. E daí ele falou que a próxima etapa, eu lembro claramente disso, que ele ia pegar esse mesmo aparelho e colocar numa câmara de bismuto, para tentar, porque os efeitos do domo não afetassem o experimento lá, algo assim. Ou seja, o cara teve a prova 2 vezes que a Terra não é plana, mas ele tá batendo na mesma tecla para tentar chegar na... Ele tá buscando o experimento que mostre o que ele acredita. Exatamente. Ele não tá querendo que o experimento mostre para ele matematicamente como que a natureza funciona. Ele tá buscando o experimento que mostre, que comprove o que ele acredita. Por isso... Esse é o principal problema desse método científico de terraplanismo. Por isso que a gente não pode falar que é método científico e nem que os caras fazem ciência. Porque eles criam até um comitê de pesquisa em terra plana lá e tal. Só que, assim, você não pode dizer que aquilo é ciência porque os caras estão usando dados totalmente enviesados, né? Só para confirmar o que eles acreditam. Isso que é o maior problema. Então são pessoas assim que são muito inteligentes. Eu boto fé nisso, que tem gente lá que é foda mesmo. Mas o cara tá indo pelo lado errado. Não dá pra negar. O Luciano queria falar alguma coisa porque você é o cara da física e a gente tá só tentando entender. Não, cara, o que eu quero falar é que eu quero situar o pessoal que tá ouvindo, que talvez não tenha assistido esse documentário, é que o que ele faz é basicamente pegar um giroscópio. O giroscópio é basicamente você pega um peão, né? Esse peão, ou da forma que você inclina ele fica parado rotacionando. Isso daí você pode ver um exemplo disso no nosso dia a dia é a bicicleta. Por que a bicicleta ela para de pé só quando ela está rodando? Justamente por esse efeito que o giroscópio tem. Então, basicamente, quando você pega um giroscópio, você gira aquele peão e da forma que você inclina ele vai ficar. Esse fenômeno que eu acabei de citar e esqueci de especificar um pouco mais sobre a nomenclatura dele, ele é conhecido como o fenômeno de precessão.
Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno e visualizar ele melhor, tem um perfil no Instagram que é chamado Why-Física. Lá ele gravou no story, tá lá no storyzinho fixado, e eu acho que é bem interessante se você quiser buscar e entrar lá e assistir aquele storyzinho que ele explica bem certinho para você o fenômeno da precessão. Beleza? Pip, pip. Certo? E daí, para fazer essa medida da rotação da Terra, que a Terra está rotacionando, essa galera, eles compraram um giroscópio lá de laser, não sei o que era caro demais, e daí eles pegaram esse giroscópio e vão fazer o teste, então, para ver se a Terra, o que acontece? Se a Terra rotacionar, se o giroscópio inclinar 5 graus, se eu não me engano, que eles tinham proposto lá, é que a Terra, então, ela está rotacionando. Porque imagine se você tem aquele peão rodando na tua mesa. Se você inclina a tua mesa, o giroscópio ele tende a ficar na posição que ele estava rotacionando, certo? Então, isso daí, eles veriam a relação ali da inclinação que aquele giroscópio Pica das Galáxias ele teria. Então, o que eles comprovaram, eles chegaram e observaram que o que eles esperavam que não acontecesse, aconteceu. O giroscópio teve uma leve inclinação ali de 5 graus, que era o que eles tinham estipulado se a Terra rotacionasse. E aí eles acabam não botando fé e tentando encher mais de frufruzagem para isolar aquele sistema ali para que ele não seja influenciado por outras ondas que estavam interagindo, entendeu? Então, o que eles fazem é não botar fé no próprio experimento que eles fizeram. A experimentação é só dar errado, para falar bem a verdade, para quem não é do meio científico. Você vai lá no laboratório para fazer medida, para fazer esperando dar certo e não vai dar certo, cara. Você só perde o teu dia ali com certeza. Não perder. Você aprendeu alguma coisa que você tem que alterar ali para melhorar. O que a ciência faz, e acho que a gente já pode entrar daí já no âmbito de método científico e afins, é que a gente observa. E então, assim, eu fiquei no sol meio-dia e me queimei, né? Então, eu vou tirar uma conclusão daquilo. Eu me queimei por causa dos raios do sol. E não vou, invalidar, não, porque eu não tava com uma roupa especial, sei lá. Tô falando um exemplo aqui que eu nem pensei direito. Mas o ponto é esse. A ciência, né, a gente vai lá, faz um experimento e viu, deu tal coisa. E o que a gente faz não é repetir o experimento para que dê a resposta que a gente quer, mas é tentar explicar por que a gente teve aquela resposta. Por que às vezes deu errado, ou por que aconteceu da forma que a gente não esperava. Eu acho que a questão, só um parênteses, essa questão do experimento é que, assim, a gente vai pensar, vou fazer uma pesquisa, você pensa em uma hipótese, digamos que eu seja um terraplanista, eu tô falando, a minha hipótese a Terra é plana, beleza, aí eu vou buscar experimentos que consigam mostrar a natureza do formato da Terra, coisas que eu consiga testar, mas não coisas que me mostrem que a Terra é plana, coisas que me mostrem se a minha hipótese está certa ou não, se eu vou aceitar a minha hipótese ou vou rejeitar a minha hipótese. Não tem problema nenhum eu ter que rejeitar a minha hipótese, não é porque eu rejeitei a minha hipótese que ela está errada. Se a minha hipótese era a Terra é plana e eu fiz N experimentos e depois disso eu tive que rejeitar a minha hipótese, significa que a Terra não é plana, é um conhecimento. Eu estou colocando no meio acadêmico que, pessoal, se vocês forem testar que a Terra é plana, eu fiz desse jeito e eu cheguei à conclusão de que a Terra não é plana. Então, você não vai buscar experimentos que mostrem o que você quer. Você vai buscar experimentos que te ajudem a entender a real natureza daquela coisa. Deixa eu fazer um parênteses no parênteses do Luiz. É que, se a gente observa a história da física, Isaac Newton ele formulou a teoria da gravitação universal ali, onde todos os corpos celestes com grandes massas eles interagem e se atraem entre si, né? E aí dali desde 1600, se eu não me engano, que Isaac Newton propôs essa teoria,
ela foi validada, ela foi comprovada. Todos os efeitos que você testava, eles se comprovavam nessa teoria. Mas aí, a partir do momento que chega Einstein e começa a estudar isso daí, ele vê que algumas coisas, quando você leva em relação ao movimento, na verdade, Einstein começa a estudar a relatividade devido à aceleração, à velocidade da luz, né? Ele começa a observar a luz. Ele vê, então, que a física de Newton ela não se aplica para esse caso. E justamente por isso que ele é tão genial, assim. Porque ele foi capaz de ir contra uma teoria que já era consolidada fazia muito tempo e acabou formulando uma outra que explicava, ela abordava, ela abraçava aquela teoria anterior, né? E ainda explicava aquilo que faltava naquele meio. Ainda tem coisa que não é explicada, que a relatividade geral ela não engloba, não consegue explicar, mas quem teoriza sobre isso agora, ele tem que levar em conta que ele tem que explicar aquilo que foi explicado anteriormente com essas duas outras teorias, entendeu? Então não é você chegar e desconsiderar aquilo lá, porque você vai ter que explicar tudo aquilo que já foi explicado antes dentro da tua teoria. E isso até pega um assunto interessante, que é essa questão do método científico, depois de você ter a sua hipótese, ter feito os experimentos, ter chegado a uma conclusão, o meio acadêmico vai te contestar, eles vão tentar... Não, eu vi que esse experimento que você escolheu tem problemas por isso, isso e isso. Não, a tua interpretação com esse resultado tem problema nisso. Além disso, você vai ter a tua metodologia pode ser replicada. Outra pessoa em outro lugar pode repetir os experimentos como você fez e ver se realmente eles chegam em resultados próximos ou se chegam em coisas diferentes. E se você chegar em coisas diferentes, quer dizer que talvez a metodologia não tivesse totalmente certa. Então, nunca um pesquisador chega a um resultado totalmente sozinho. Por exemplo, o Newton postulou as leis lá e a sua teoria, mas ela só foi utilizada e só foi dada como correta depois de muita gente ter tentado refutar ou ter tentado entender o caminho que ele fez para chegar nisso, né? Então... na verdade, a experimentação dentro da relatividade ela só está conseguindo ser realizada mais nos dias de hoje, né? Que nem o caso da onda gravitacional, ela só foi comprovada em 2016, 4 anos atrás, que a gente conseguiu observar isso experimentalmente, uma coisa que Einstein propôs lá em 1900, início de 1900, no século 20. Mas tudo pode ser testado, a gente pode experimentar, a gente pode observar, não é o cara fez e aquilo a partir de então é a verdade absoluta que toda ciência vai aceitar. Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando você vai fazer ciência. Então, voltando para não fugir tanto dessa questão da Terra plana, é esse problema. Às vezes o que o pessoal faz parece ser ciência, mas talvez por essa questão autodidata ou até por um pouco de gana, de vontade de ser notado ou de ter a sua fama ou de realmente querer que a crença dela esteja certa, ele vai fazer algo enviesado, ele vai chegar em coisas que parecem ciência, mas na realidade não é um método científico. Aqui a gente chega num ponto essencial do método científico, né? Que é o quê? É o falseamento de hipóteses. Então, eu formulo uma hipótese, a gente geralmente faz essa informação de ideias, né, de conhecimento, por um artigo científico. Aí a gente vai ter a revisão por pares, e essas são revisores que vão fazer o quê? Vão tentar falsear suas hipóteses, vão questionar o que você está levantando ali, e se você não tiver... se ela for falseada, você não tiver, digamos, argumentos e respaldo dos seus resultados experimentais para explicar isso daí, essa hipótese é rejeitada. E você vai ter que elaborar outra explicação para o que você observou. Agora, se
a hipótese não é falseável, você não consegue desmentir ela, a gente tem então um resultado consolidado e aí a gente parte para a teoria. Então é até importante que as pessoas costumam dizer, né, é só uma teoria. Não é bem assim. A teoria passou por um crivo rigoroso, né, de hipóteses, hipótese que é falseada, outra que é refutada e que daí ela é reelaborada e tudo mais, até se chegar numa coisa consolidada que é a teoria, né? Então é bem diferente teoria científica da teoria da conspiração. Exatamente. Assim, o termo teoria. E se a gente fosse aplicar a questão de falseamento para as hipóteses dos terraplanistas, a gente consegue refutar muito fácil. E é por isso que as ideias dos caras não são verdadeiras, não são científicas. Porque, assim, meio que o método científico ele tem um checklist, assim, né? Os caras não passam no checklist, sabe? As hipóteses não passam nas primeiras, assim... Porque tem uma questão também que... É uma coisa mais imediata, né? E a gente, quando a gente faz ciência, a gente tá observando uma experimento. A gente tá fazendo a experimentação para observar um fenômeno, só que a gente tem que levar em consideração o que já se tem na literatura sobre isso. Então, por isso que não existe cientista discutindo se a Terra é plana, porque já foi provado muitos anos atrás. Né? É a frase de Newton lá, que se eu cheguei até aqui é porque estava em ombros gigantes. Exatamente. Então a ciência está sempre caminhando para frente porque ninguém fica refutando ideias, porque o método científico, vou usar essa palavra aqui, o método científico ele é infalível. Então se uma vez que uma teoria passa por esse crivo do método científico e é confirmada, é dita como verdadeira, não tem mais volta. Não tem por que ficar questionando isso. Eu acho que há ressalvas também nesse... Existem dogmas na ciência, com certeza, mas não é porque algo é uma teoria que também... Ela está, de certa forma, em constante teste. Ela está em constante provação. Porque o pessoal está usando desses conhecimentos passados para tentar formular novos, para tentar avançar no conhecimento. Então... as ciências, as informações da ciência, elas são testadas diariamente, conforme experimentos estão acontecendo, novas informações vão chegando, novas descobertas vão tendo, então é uma bola de neve, literalmente, que vai se acumulando, né? Então o método científico é assim, extremamente confiável, é o jeito mais confiável, quando usado corretamente, quando feito corretamente, realmente traz informações confiáveis. É isso que eu quis dizer, né? Porque a gente não refuta quando é feito da forma correta. Então, por exemplo, assim, não, eu só ia falar, por exemplo, assim, certas coisas não, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, cara, ela se aplica sempre. Né? Ela sempre vai ser aplicada em qualquer sistema de estudo. Então, é isso que eu quis dizer quando eu disse que é infalível, sabe? Foi comprovado através de observação e tudo mais, então é isso, né? Mas assim, se um pesquisador resolver falar, bom, beleza, eu não tô curtindo essa ideia de que a Terra é um globo, vou refutar ela. Se ele seguir um caminho de método científico, se ele tiver uma hipótese, se ele fizer experimentos, se ele chegar em resultados e esses resultados mostrarem que a Terra não é plana, ele tem que entender que a Terra não é plana. Então, assim, tipo, você pode contestar coisas que já foram feitas pela ciência, só que você tem que entender que se você não conseguir contestar ela, como já foi feito dessa questão da revisão por pares, já foi tentado contestar de diversas formas, não quer dizer que hoje em dia eu não posso tentar contestar, eu posso. Só que se eu não conseguir chegar num resultado convincente, se eu não conseguir convencer que aquilo ali está errado, eu tenho que entender que aquilo ali não está errado. Eu tenho que saber a hora de parar, sabe? De ter o meu limite. Então, tipo, eu quero... a partir de agora eu vou virar terraplanista. Eu posso fazer meus experimentos, mas se eu seguir o método científico, muito provavelmente meus experimentos vão mostrar
que a Terra não é plana, porque já foi feito diversos experimentos que mostraram o real formato do planeta. Então, eu só vou estar repetindo o que já foi feito. Por isso que, de certa forma, os cientistas não ficam voltando atrás para refutar, porque já foi feito de diversas maneiras, diversos experimentos para chegar nessa conclusão. Então, ela, teoricamente, é uma verdade, mas se eu quiser tentar contestar, se eu seguir um método científico e mostrar experimentos e ter uma hipótese e realmente mostrar que a Terra não é redonda mais, vai ser um baque gigante, como foi quando falaram que a Terra não era plana e provaram por A mais B que ela era um globo. Então, só que eu tenho que fazer isso seguindo o checklist que você comentou aí, eu tenho que seguir os critérios. A partir do momento que eu escaralho os critérios e foda-se, eu chego no resultado que eu quiser, e é isso que a gente vê acontecer nesse meio da Terra plana. Você ignora conceitos quando você quer, você se baseia em conceitos quando você quer, você usa tal coisa quando... E daí você acha assim, nossa, meu mestrado ia ser muito mais fácil se eu pudesse fazer isso. Assim, a gente tá falando um monte e desmentindo todas as ideias dos caras e tal, mas assim, qual que é o real problema da Terra tipo, plana? por que não dá pra deixar a galera lá falando as asneiras deles e vida que segue? Assim, na verdade, a vida de ninguém muda. Ninguém vai morrer por ser terraplanista. Mas, primeiro eu queria trazer uma frase que eu vi de um artigo que eu li sobre Terra plana, e é de um cara que se chama Lee McIntyre, e ele é um filósofo que estuda negação de ciência. E ele falou o seguinte: eles parecem ter um padrão muito baixo de evidência para o que querem acreditar, mas um padrão impossivelmente alto de evidência para o que não querem acreditar. É isso que eu acho que a gente pode trazer como o maior perigo. Um dos grandes perigos dessa conspiração. Por quê? Assim, se você... Eu faço... com meias verdades, eu construo uma teoria que me serve. Mas... qualquer coisa que desminta o que eu acredito não é válido. E é bem o que eles fazem, né? A gente já citou vários exemplos ao longo do episódio. Então, isso leva a um processo de descrença, né? E como eu já falei lá no começo, cara, qual que é o maior problema? Quem é terraplanista tem um problema com instituição. Tem um problema com autoridade, com governo. Então, os caras, eles não acreditam. Se vem, digamos, de uma fonte, entre aspas, maior do que eles têm sérios problemas em acreditar nisso daí. E eu acho que uma negação leva a outra, né? Pro cara aceitar que a Terra é plana, ele tem que negar a gravidade, ele tem que negar o heliocentrismo. E se isso é uma conspiração do governo, da NASA que está contra a gente, da ciência, eu tenho que negar a indústria farmacêutica, eu tenho que negar uma vacina, e isso vai se tornando cada vez mais perigoso, porque quando você está se tratando de vacina, você está tratando de imunidade coletiva, você está tratando de doenças que matam, então... Bem-estar comum, né? Então... Eu acho que assim, talvez eu creia que a Terra é única e exclusivamente plana, não seja um problema. Talvez. Mas o starter pack de conspiração que vem junto pode levar a uma coisa mais complexa. Além do fato de que você tá crescendo esse ramo da pseudociência que pode não levar à morte de ninguém, mas é uma coisa que não é benéfica para a sociedade. Então, pode parecer inofensivo, mas eu vejo como problema, e eu entendo também que é culpa do meio acadêmico ser restrito ao meio acadêmico também. Eu sinto muita falta da ciência que é feita dentro da universidade chegar para a sociedade. Principalmente numa universidade pública que é feita, se mantém por conta do dinheiro público, e o que é produzido lá dentro dificilmente chega para o público. E aí, além de todas essas teorias, quando
a academia precisa do público, ela não está lá. Quando vai ter cortes de pesquisa, vai ter cortes na educação, a sociedade não se mobiliza para isso, porque a universidade faz o quê? Eu nunca vi nada que a faculdade da minha cidade fez, a universidade que tem aqui do lado eu nunca vi nada que eles fazem, eu não sei o que eles fazem lá dentro, então para mim eles só fumam maconha. Então, eu acho que esse mal da pseudociência cresce muito por culpa do meio acadêmico, que ainda é muito restrito ao meio acadêmico. A ciência normalmente é feita para cientista. Eu concordo, e eu acho que assim, teve um determinado ponto ali desse desenvolvimento que faltou uma certa paciência do meio acadêmico para levar a sério essas pessoas. E assim, como eles não eram levados a sério, eles eram ridicularizados pelas pessoas, eles se juntaram no grupo deles e assim, você tem uma ideia que a Terra é plana e os cientistas te ridicularizam. Você vai ficar revoltado e você não vai acreditar em nada do que eles dizem. Então faltou para o meio acadêmico, para a ciência de uma forma geral, tratar essas pessoas como cientistas em potencial. E não como umas pessoas loucas. Só tipo uns caras loucos assim que não tem noção da realidade. Talvez se eles tivessem sido acolhidos pelo meio acadêmico, a gente teria diversos canais de ciências no YouTube mostrando a ciência do jeito que ela deve ser feita, e não o cara falando que o Sol e a Lua são uma grande bateria. E a ciência começou na desvantagem, né? Tipo, o meio científico, da divulgação científica, a gente começou atrasado. Enquanto esses caras fazem muitos anos que estão divulgando a pseudociência deles, a gente, assim, 2018 pra frente que o pessoal parece que começou a se ligar que esse negócio é perigoso. Então, isso tem uma coisa interessante, talvez fuja um pouco do assunto, mas é legal comentar. Até a questão do ano que você falou casa bem nisso. A ciência nunca precisou se mostrar para ter dinheiro, pelo menos aqui no Brasil, em alguns governos anteriores. Ela ficou um bom período de... que o dinheiro aqui no Brasil não tem. Não, ela ficou um bom período, questão de talvez 3 mandatos presidenciais, independente de partido que seja, sem se preocupar com cortes. A pesquisa, então, sempre foi muito confortável. Para que eu estou fazendo a minha ciência aqui, eu estou ganhando a minha bolsa, estou fazendo a minha pesquisa, e eu vou ter o meu diploma no final, eu vou ter a minha qualificação, meu título, o que for, eu vou ter e tá tudo certo. Aí, quando foi mudando governos, mudando, e chegou uma hora, vamos tirar dinheiro da onde? Vamos tirar dinheiro da academia, da pesquisa, da educação. Aí foi o que aconteceu, a sociedade não se mobilizou, porque nunca chegou para a sociedade essas informações. Então, nesse período de 2018, 2019, os cientistas começaram a ter que se mexer. E agora que a gente está começando a ver a ciência aparecer, não se mexer no laboratório, se mexer para aparecer. A sociedade precisa conhecer, a população, o público brasileiro precisa entender, ver o que está sendo produzido. Eles precisam... A função do pesquisador também é de educador. Só que não é de educador só no meio científico. Ela tem que ser educador no jantar de família. Ela tem que ser educador na conversa de elevador. Porque quando outros cortes vierem, e eles vão vir com certeza, a gente precisa que a sociedade nos apoie e não nos ataque pedra como está sendo feito. Tem que cortar a grana da universidade mesmo. Não tem, cara. Tem muita coisa sendo produzida no meio acadêmico. Só que essa galera não sabe. Então, é complicado também a gente julgar, sendo que a nossa parte não estava sendo feita. Então, acho que essa divulgação científica vem crescendo e isso é muito bom. Mas, como você falou, a gente começou atrasado. A gente tem um caminho bem mais difícil porque não é só informar. Agora é convencer a galera e daí informar. Porque já foi criado muita coisa errada em cima da ciência. E vai ser mais difícil, mas é necessário. Eu acho que esse podcast é um pouco da nossa contribuição para isso também.
Só antes que eu esqueça, eu quero só trazer um dado pra vocês. Não sei se vocês chegaram a ver, sim, pra quem tá ouvindo, não sei se alguém sabe. Mas assim, uma pesquisa do Datafolha feita em 2019 mostrou que 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Em 2019, 7% dos brasileiros equivaliam a 11 milhões de pessoas. E assim, o Uruguai tem uma população de 3,5 milhões. Então é como se existissem 3 Uruguais, 3 países na Terra em que todos são terraplanistas. Cara, é um número 3 países no Brasil, no caso. Mas é o que eu quero dizer assim, 3 países inteiros, onde todas as pessoas absolutamente acreditam na Terra plana. Esse número é alarmante, cara, porque é uma mentira. Então, são 11 milhões de pessoas que acreditam numa mentira. E que deve ter aumentado de lá pra cá. E com certeza eles não acreditam só que a Terra é plana. Exatamente. Tem todo aquele outro combo que torna tudo mais prejudicial. Cara, eu acho que assim, a gente pode ver isso daí como uma própria oportunidade da gente começar a se despertar, né? O meio científico começar a se despertar, o que já está acontecendo, meio atrasado, como vocês falaram, mas isso é positivo pra gente, porque a gente viu a falta que a gente faz na divulgação científica. Eu, antes de entrar na faculdade, antes de fazer uma iniciação científica, eu não fazia ideia, eu tinha medo, porque eu podia fazer uma cagada, e só acontece cagada no laboratório, cara. Então, o que a gente tem que ter em mente é que essa parcela de brasileiros que não tem contato com a ciência é a mesma coisa que a gente teria fora. E aí a gente tem que começar a renovar, né, essa visão do pessoal. E talvez algum terraplanista vai lá para o espaço e veja que a Terra é plana. Não quer? Opa! É isso aí, pessoal. Acabou. Abraço. Vou recomeçar. E talvez um desses terraplanistas ele vá lá para o espaço e consiga ver que a Terra ela é um globo, ela não é plana. Então, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, eu não sei o que eles vão fazer quando essa pessoa, ou talvez como Elon Musk aí fazendo turismo no espaço, né? O que essa galera que tem poder aquisitivo para fazer isso vai fazer em relação à sua crença de terraplanismo. Porque talvez ali não tenha o que dizer, não tem mais o que fazer, meu parceiro. Você vai... Ou talvez eles nem queiram, né? Porque eles acham que vai bater no... A janela da nave é uma lente fisheye. Não, cara. E se você... Talvez eles pensem que se você for subir na nave e decolar lá pra ver se a Terra é plana, você vai bater no domo, né, velho? Vai morrer. Pode ser. Bom, já era um experimento interessante, ver se eles conseguem furar o domo ou não, né? Tem outra coisa, né, que... aquele mesmo filósofo que eu falei agora há pouco, cara, ele falou de uma ideia interessante, né? Que se esse pensamento se espalha demais, a gente começa a ter muita gente terraplanista, vão existir pais terraplanistas, né? Que vão colocar seus filhos nas escolas e vão começar a ficar bravo, vão começar a contestar que eles ensinam a Terra Globo na escola. E, cara, isso aí é um passo para que as pessoas peçam ou até implementem que se ensine Terra plana na escola. Cara, isso daí já tá acontecendo. Porque, imagine, faça um paralelo com o coronavírus e a galera que não acredita no coronavírus e diz que é uma mentira, e até tempo atrás estavam invadindo hospital pra dizer que aquilo era mentira e incomodando médico e enfermeiro dentro do próprio hospital pra provar não, cara, eles estavam lá de burro, se enfiando no meio do serviço dos outros, e basicamente vai ser isso que vai acontecer, cara, se isso for reforçado. A galera que acredita na Terra plana vai lá na sala de aula do professor e vai querer tacar o dedo na cara, tirando toda a autoridade do professor dentro da sala. Não que o professor deva ser uma autoridade, isso daí entra em outra discussão sobre educação.
Mas dentro da sala de aula, o professor deve ser respeitado, assim como todos os outros membros dentro da classe, né? É engraçado, assim, a gente falou mais de 1 hora aqui e não citou o coronavírus. Mas essa é mais uma das conspirações... Achei que você ia falar Bolsonaro. Também. Mas essa é mais uma das conspirações que vem junto, né? E essa é perigosíssima. Muito. Porque a gente viu na prática que né, a gente tem quase 200 mil mortos. E estão organizando pessoas... manifestação contra a vacina. Exatamente, a gente não quer tomar vacina, a gente tá investindo... a gente viu nesse ano que foi investido em cloroquina, sabe? Uma medicação que não existe confirmação de que funciona contra o coronavírus. Mas a questão a gente viu na prática como negar a ciência, negar a verdade é prejudicial para a sociedade como um todo. E mata. Isso que é pior, matou muita gente. Então, assim, pra você que tá ouvindo esse podcast, por favor, cara, não seja terraplanista, por favor. Ajuda nós aí. Não, calma. Dá uma chance. Aí a gente já vai entrar na discussão. A gente já vai entrar na discussão do Super Xandão. Não, parou isso, parou. Não, eu tô querendo dizer que a própria ciência se fecha para discussão com outras pessoas. E a gente não deve ser assim. Então, se você que tá escutando é terraplanista, não fique bravo com o que você ouviu até aqui, se você ouviu até aqui. Chame a gente para conversar. Talvez a gente grave um episódio com você e bata um papo falando, tanto dando o nosso ponto de vista, quanto escutando o seu. Super Xandão, por favor, dá uma chance pra ciência, cara. Você não vai se arrepender. No fim das contas, você vai gostar. Mas vem cá. E se a Terra for uma pera?